Os mercados agitados e palácios de prazer contorcidos de Azagrath atraem visitantes de toda a grande roda. Eles chegam buscando conhecimentos mágicos obscuros ou prazeres perversos indisponíveis em outros lugares, confiantes na segurança da sociedade mais relevante do abismo, onde até mesmo os demônios apresentam um verniz de civilidade e cortesia. Mas, apesar desta reputação, Azagrath contém tantos perigos quanto qualquer outra camada do abismo infinito, ou talvez muito mais. O reino triplo de Azagrath consiste em 3 camadas distintas entrelaçadas pelo Lorde Demônio Grast, o príncipe negro da tirania e do despotismo, que controla o maior império do abismo por meio de uma combinação de medo, manipulação política e inteligência astuta. Os habitantes de Azagrath obedecem à vontade do príncipe Grast por 2 motivos simples. Primeiro, porque suas fortunas aumentaram durante seu regime, e segundo, porque Grast eliminou todos os habitantes desleais do reino ao longo de gerações. Os mercados de Azagrath ostentam uma variedade impressionante de produtos, serviços e escravos exóticos, superando qualquer coisa disponível no abismo. O próprio Grast lucra muito com esse negócio, e por um decreto pessoal, determinou que qualquer comerciante que ostentar seu símbolo de 6 dedos deve ser considerado a salvo do assédio dos habitantes da camada. O roubo é ruim para os negócios, e não é tolerado em nenhuma circunstância, embora boa parte dele ocorra sem o conhecimento das autoridades. O tema de Azagrath é um perigo oculto sob uma superfície cosmopolita. As cidades da camada são todas como labirintos e suas florestas são intratáveis e cheias de sombras e assassinos à espreita. Se Azagrath a princípio parece segura, tal aparência é apenas um artifício para atrair os incautos. Tudo na sombria 45ª camada do abismo é de alguma forma encharcado ou subjugado, assumindo uma palidez igualmente cinza. O ambiente facilita todos aqueles que são furtivos e discretos, porém é tão labiríntico que suas localidades são difíceis de memorizar. Curiosamente, uma luz solar advém do solo, vinda da 46ª camada, erguendo sombras no céu que é escuro durante o dia e cinza à noite. Um pálido sol cerúleo ilumina debilmente o céu escuro na 47ª camada, onde o frio é quente e o quente é frio. As chamas brilham em azul e causam dano de frio, enquanto vendavais extremamente frios causam dano de fogo. Importante dizer que as propriedades mágicas da camada reduzem a resistência ao fogo pela metade. A 45ª só pode ser alcançada por meio das outras camadas de Azagrath, e não tem conexão com Pazunia. Entre si, elas se conectam por 3 caminhos. Primeiro, os enormes fornos de chama verde que servem como portões. Segundo, o Rio de Sal. E terceiro, a cidade tripla de Zelatar, que existe simultaneamente em todas as 3 camadas. Os habitantes notáveis de Azagrath são Grast. Aqueles que se referem ao belo príncipe das trevas do reino triplo como o mais humano dos lordes demônios subestimam enormemente a capacidade para o mal em seu coração intrigante, que constantemente se esforça para acumular mais poder. Ele se deleita com ostentação, saciando seus desejos decadentes sobre súditos infelizes que devem se submeter a seus caprichos ou arriscar a morte por tortura nas profundezas do Palácio Argênteo de Zelatar. A existência de Grast é uma batalha constante com suas paixões insaciáveis, uma propensão que explica sua prógene, aparentemente interminável em Azagrath através do abismo e da grande roda. O príncipe negro gosta das brigas de seus filhos, e seus esforços para depô-lo e tomar Azagrath o enchem de orgulho paternal. No entanto, ele não tem intenção de desistir de seu trono e seus parentes sofrem o mesmo destino de todos os traidores, não importa quanta afeição o príncipe das trevas possa sentir por eles. Os esforços de Grast para expandir seu reino abissal foram recentemente frustrados no passado por inimigos como Orcus e Demogorgon.
o que fez o Lorde Demônio voltar sua atenção para o plano material, na esperança de atrair um mundo inteiro para o abismo como uma espécie de quarta camada em seu crescente império. O esquema de maior sucesso até agora envolve Yus, o filho Cambion, gerado com a rainha bruxa Yggdrasil, também conhecida como Tasha, no mundo de Oerth. No século passado, Yus emergiu como um semideus e conquistou uma quantidade impressionante de território naquele mundo, mas mesmo esse plano é apenas infanto. Grast é imortal e, ao contrário de muitos outros Lordes Demônios, notoriamente paciente. Atux. Filho de Grast e um clérigo elfo negro particularmente atraente, Atux, de pele negra e 6 dedos, parece uma versão mais jovem de seu pai. Ele compartilha o apreço de Grast pela crueldade e ornamentação, mas tem pouco do brio ou da visão de seu pai. Atux foi fundamental na derrubada de Admarcus, um Lorde Demônio rival que uma vez governou Ossiptus, camada 507, que foi vítima de seus poderosos encantos carismáticos. Desde aquela vitória, Grast colocou Atux no comando de seu considerável exército demoníaco, um insulto velado que sugere que o Príncipe Negro não se preocupa muito com as perspectivas políticas domésticas de seu filho. Atux pensa tolamente que isso ocorre porque Grast o teme, então ele trama contra o pai, um fato que enche de orgulho o coração sombrio de Grast. Orvantz. O imponente goristro Orvantz patrulha as fronteiras de Azagrat sob ordens pessoais do próprio Grast, para proteger os mercadores viajantes das predações dos poucos bandidos do reino. Sua função é destruir qualquer criatura que desafie a proibição de Grast contra o roubo daqueles que carregam o símbolo de 6 dedos. Este bruto desajeitado e sem imaginação exige tributo daqueles que protege, a maioria dos quais acaba nas câmaras do tesouro do Palácio Argênteo. Regra de 3. Um quarto sujo nos fundos de uma pensão em Zelatar, chamada Oportunidade de Ouro, é o lar distante de casa para a Regra de 3, um Cambion inteligente que dizem saber quase tudo sobre o abismo. Regra de 3 incorpora a filosofia planar para a qual ele é nomeado, respondendo a perguntas com declarações enigmáticas que abordam um problema em 3 dimensões ou oferecendo 3 possibilidades diferentes. Aqueles que buscam seu serviço devem fazer uma oferta de 3 partes, como uma moeda de ouro, prata e cobre ou amostras de chifre de 3 demônios diferentes. O estudioso excêntrico, que emprega o disfarce ilusório de um astuto velho sábio, Gifzerai, geralmente mora na cidade de Sigil, nas terras distantes, mas ele rotineiramente vem a Zelatar para fazer relatórios ao chefe de inteligência de Grast sobre seus esforços para unir os Batezu, Tanarri e Ugolofs em uma invasão aos planos superiores. O próprio Príncipe das Trevas apoia o plano, um segredo que Regra de 3 protegerá com sua vida. Fraxia. A filha meio-demônio de Grast e uma monja humana morta há muito tempo, que agora serve a seu pai como uma assassina particular, tendo conquistado a posição ao eliminar 3 meias-irmãs rivais. O Príncipe das Trevas despacha sua implacável filha apenas quando está absolutamente certo de que deseja a morte de um inimigo, pois ela ainda não falhou em completar uma missão e é totalmente sem compaixão. Verin. Um Lorde Demônio, por mérito próprio, o astuto e hiperinteligente Verin serve a Grast ao invés de sua própria ambição, e, consequentemente, desfruta de favores surpreendentes de seu soberano. Verin é um humanoide pálido e branco puro, com características angulares e nenhum tipo de pelo corporal. Se não fosse pelo fato de que sua forma escorre um lodo espiritual, que abala emocionalmente os mortais a até 9 metros dele, um observador dificilmente cogitaria que ele é mau.
Porém, sua maldade e crueldade rivalizam com as de Grast, fato que explica o forte relacionamento entre ambos. A capacidade de Verin como majordomo e diplomata-chefe de Grast o leva às cortes de quase todos os Lordes Demônios do Abismo, e embora alguns odeiem suas pretensões e desejem vê-lo humilhado e destruído, todos respeitam e temem suas proezas e a influência de seu mestre. Durante suas viagens ao Abismo, Verin cataloga as fraquezas e obsessões dos Lordes Demônios, trocando essas informações livremente para ganhar influência e colocar os inimigos de Grast uns contra os outros. Para ajudar nisso, Verin assume uma variedade de formas diferentes, incluindo uma de pele negra que é espelho de sua verdadeira forma, a qual ele chama de Stefano. Nos lugares onde Verin não é desejado, Stefano costuma ser um convidado bem-vindo. Os locais específicos de interesse em Azagrat incluem Allagash, um exército invasor de mortos-vivos sob o comando do príncipe demônio Orcus eliminou esta pequena cidade, que anteriormente servia como local de programas de reprodução clandestina destinados a fornecer a Grast uma vantagem biológica nos campos de batalha abissais. Agora essas criaturas foram mortas e reanimadas, e nem mesmo o próprio Grast sabe exatamente o que se esconde nas ruas de paralelepípedos abandonadas da cidade. Demônios a serviço do Príncipe das Trevas acabaram com a invasão, mas as profundezas de Allagash continuam a expelir novas monstruosidades de mortos-vivos, que a partir de então se espalham por toda a camada. O Palácio Argênteo. A morada de Grast, com 66 torres de marfim e 100 salões frios e espelhados, é um lugar assustador e meticulosamente limpo, onde os visitantes frequentemente perdem seus guias para os vorazes e loucos Bodaks e criaturas piores que Grast ocasionalmente libera de sua masmorra para se divertir. Ele contém um canal direto para as planícies dos Portais Infinitos e outras camadas do Abismo, bem como portais para Pandemonium e Gehenna. O palácio é visível de todos os bairros de Zelatar, e é evitado até mesmo pelos residentes demoníacos da cidade. Quando o Príncipe Negro decide que um habitante da cidade é um inimigo, essa criatura logo recebe um convite para uma audiência pessoal com ele no Palácio Argênteo e nunca mais se ouve falar dela. Portões do Forno. Fornos de pedra incomuns, grandes o suficiente para conter um ogro, aparecem em todas as 3 camadas de Azagrat, desde as profundezas mais escuras da Floresta das Víboras até as ruas de todas as cidades. Chamas verdes escaldantes lambem os arcos de entrada desses fornos. Entrar em um forno imediatamente transporta o ser para outro forno em outro lugar de Azagrat. Os viajantes não conseguem compreender os detalhes de seu destino olhando para as chamas, e podem ver apenas o interior do outro forno. As chamas causam queimaduras consideráveis e contínuas, mesmo nos portões que estão adormecidos, e não levam a lugar nenhum, queimando com intensidade. O Rio de Sal. Um rio cintilante de lama branca cristalina serpenteia por todas as 3 camadas de Azagrat como um rio, e de fato, embarcações comerciais especialmente preparadas flutuam em sua superfície salgada em uma rotação que as leva a todas as cidades nos domínios de Grast. Em alguns lugares, ao longo da rota do rio, criaturas dentro de 3 metros da margem estão sujeitas à asfixia por engasgar com a poeira gerada pelos cristais de sal triturados. Aqueles que ficam submersos no fluxo de cristal recebem dano de contusão massivo contínuo. O Pântano de Sal. O Rio de Sal alimenta um pântano acre na 46ª camada de Azagrat, que é o lar de Zelamis, uma bruxa da noite enviada pela deusa Seigilune. A velha distorcida comanda uma pobre vila de madeira no coração do pântano, e embora os demônios locais prestem lealdade a Grast em palavras, na realidade eles são leais a Zelamis.
O Príncipe das Trevas os tolera porque vale a pena manter Segilune de bom humor, mas os espiões entre seu bando de bruxas o mantêm constantemente atualizado sobre as operações e ambições da Bruxa da Noite. Samora. Qualquer fantasia pode ser realizada nos poços de prazer de Samora, por um preço, é claro. Seus berrantes salões e pináculos perfumados atraem mercadores e diletantes. Aqui, mortais e demônios coexistem mais ou menos pacificamente, já que os mortais vêm para gastar dinheiro e capital espiritual, e os demônios da cidade estão se escondendo da guerra de sangue. Grast despeja uma enorme quantidade de dinheiro nesse conflito para impedir que raças como Babal e Molidei verifiquem Zamora, e, como resultado, seus palácios são refúgios para fugitivos e desertores. A governante de Samora é a Sucubus Mareta, uma brilhante manipuladora que administra os assuntos da cidade de um bunker subterrâneo, em um antro de prazer chamado Casa de Contagem. Mareta também acompanha uma infinidade de pactos e acordos com mortais e até mesmo lordes demônios rivais. Ela também comanda uma patrulha de 13 meio-demônios conhecidas como Lanceiras da Senhora. A ordem anteriormente incluía a filha de Grast, Fraxia, e inspira muito respeito em Azagrat. Essas lanceiras geralmente trabalham sozinhas, mas sob a direção de sua mestra elas podem se unir para uma grande operação. Uma entrada indefinida perto de um dos principais mercados de escravos da cidade leva à escadaria infinita, e é uma das maneiras mais fáceis para alguém entrar na cidade. Dito isso, nem mesmo o próprio Grast sabe da existência de tal entrada. Zrintor, a Floresta das Víboras. Uma floresta incrivelmente grande de árvores víboras domina uma vasta porção da 45ª camada do abismo, envolvendo uma enorme coleção de portões de forno que levam a locais por toda Azagrat. As próprias árvores parecem se contorcer, seus galhos venenosos serpenteando para baixo para enredar viajantes incautos. Como os portões do forno de Zrintor são tão versáteis, a floresta é muito visitada apesar do perigo inerente das árvores. Nenhum animal sobrevive aqui, e apenas a luz do fogo de tochas e lanternas mantém a maioria dos viajantes a salvo das árvores. De tempos em tempos, terríveis incêndios florestais assolam a localidade, fazendo as árvores emitirem gritos lamentáveis de dor e terror. Apenas o próprio Grast pode extinguir uma conflagração tão potente, mas dizem que ele gosta do lamento das víboras moribundas e raramente corre para salvá-las. Zelatar. A magnífica capital de Grast cruza as fronteiras em todas as 3 camadas conquistadas. O Palácio Argênteo existe em todas simultaneamente, mas a cidade ao seu redor é diferente em cada camada, o que significa que cada um dos 3 principais bairros da cidade fica em uma camada diferente. Para piorar as coisas, as ruas de Zelatar serpenteiam e se entrelaçam de uma maneira totalmente desconcertante que às vezes parece desafiar as leis da realidade. Até que alguém viva na cidade por 1 ano ou mais, este indivíduo deve contar com um guia para encontrar o caminho de uma parte da cidade para outra, de propósito, é claro. Caso contrário, este terá problemas e precisará se esforçar para se orientar. Grast emitiu um decreto dando proteção aos mercadores em seu reino, e embora sua vontade não seja aplicada uniformemente, é lei em Zelatar, onde os mercadores do plano material geralmente recebem um pequeno séquito de Tieflings e meio-demônios como seus guardas oficiais enquanto permanecerem na cidade. Os guardas existem para vigiar os comerciantes tanto quanto os pretensos traficantes, e Grast não hesita em convidar um estranho para sua residência simplesmente para roubar um item mágico particularmente cobiçado. Os 3 principais bairros da cidade são a Vila do Nevoeiro, na incolor 45ª camada, a cosmopolita Galengast, na 46ª,
e a Chama Negra na 47ª camada, onde o calor e o frio são invertidos e as tochas tremulam com chamas azuis e roxas. Vila do Nevoeiro. Os trabalhadores mais pobres de Azagrat labutam do lado de fora dos muros com topos de foices deste bairro melancólico, colhendo fungos comestíveis incolores das planícies inexpressivas que cercam a cidade. A Vila do Nevoeiro é um lugar de gulags, de escravos e manicômios precários, onde a esperança é ainda mais escassa do que moedas e a violência espreita no coração sombrio de cada sombra. Como a natureza da 45ª camada do Reino Triplo pode tornar os detalhes difíceis de lembrar, os habitantes da cidade costumam usar a Cidade da Névoa como um ponto de encontro ou de contrabando, argumentando que os participantes ficam automaticamente mais seguros quando não conseguem se lembrar dos rostos uns dos outros. Este bairro se conecta a Galengast, o coração de Zelatar, por meio de um vasto submercado chamado Calçada da Rainha, nomeado em homenagem a Zuggtmoy, a Senhora dos Fungos. O fungo cinza e calcário é a principal fonte de alimento de Zelatar, e os mercados da Calçada da Rainha vendem o material geralmente sem gosto, em uma variedade impressionante de sabores. Escadas largas no extremo sul do mercado levam à Vila do Nevoeiro, enquanto um voo muito mais movimentado do lado oposto leva a Galengast. A Calçada da Rainha e quase todos os edifícios na Vila do Nevoeiro estão atualmente ameaçados por uma infestação significativa de ratos, com uma multidão aparentemente interminável lotando as ruas e dificultando a vida dos habitantes. Os ratos seguem as instruções de Haxivort, uma criatura parecida com um duende que já serviu como mestre de escravos de Grast, antes de invadir os cofres secretos do Príncipe das Trevas e fugir com despojos incalculáveis. Enfurecido com essa traição, Grast ordenou que Haxivort fosse destruído, mas até agora o astuto fugitivo tem iludido os assassinos do Príncipe Negro. Galengast. O maior dos 3 bairros de Zelatar está repleto de vilas de nobres demoníacos e mercados de comerciantes de todos os cantos da grande roda. Numerosas pousadas e pensões de caráter duvidoso lotam as periferias de vastas praças de mercado. Aqui e ali, pedras de pavimentação ausentes permitem que a luz natural da 46ª camada do abismo exploda em torres vibrantes de luminescência misteriosa, lançando a vizinhança em uma iluminação melancólica. Os visitantes que procuram um refúgio seguro frequentemente se aglomeram na casa do capítulo dos Andarilhos dos Planos, a Assembleia Maltrapilha com base na Escadaria Infinita. A própria escada se conecta a uma porta isolada sob o estúdio de um artista em um beco deserto próximo. O artista, um ogro mago sádico chamado Herbalux Clint, é especialista em fazer estátuas de cadáveres reais, seus órgãos endurecidos por resina, veias e pele esfolada descascada para revelar uma profusão de coloração natural. Clint é um membro de boa posição da Guilda dos Andarilhos dos Planos, e um punhado de suas estátuas animadas protegem a porta de exploradores indesejados. Intrusos que não são membros da guilda podem acessar a porta da Escadaria Infinita doando um espécime incomum para a câmara de espera de seu estúdio. Uma extensa clareira perto das muralhas de Galengast atrai visitantes marciais ao longo do ano. Esses terrenos ocos servem como local de torneios mensais, conhecidos em todo o abismo por sua selvageria e extrema formalidade. Vencer uma partida mortal particularmente espetacular é o suficiente para tornar qualquer residente de Zelatar uma celebridade instantânea, e pode até justificar uma audiência pessoal com o próprio Príncipe Negro. O Tabernáculo dos Escolhidos, catedral profana do culto perverso de Grast, domina a grande praça central deste bairro, banhado pela misteriosa luz do chão da camada e lançando sombras dolorosas no ar. A alta sacerdotisa do templo, a Lilith Lavendath, é uma administradora manipuladora e notavelmente hábil com negócios sujos, o que a torna a consorte favorita do Príncipe Negro. Chama Negra.
O mais remoto dos 3 bairros de Zelatar, Chama Negra é um refúgio para aqueles que não desejam ser encontrados. Grast abriga muitos de seus assassinos e agentes mais mortíferos neste distrito. Todos mantêm identidades secretas que mascaram suas verdadeiras naturezas, até mesmo de seus vizinhos mais próximos. Demônios das sombras, sucubus e alkelefs abundam nos becos labirínticos sinuosos, procurando aqueles que usariam a obscuridade da Chama Negra para traçar planos sediciosos contra seu príncipe escuro. Um recinto murado chamado Jardim Suspenso de Zul contorce-se com plantas carnívoras em 1000 cores desenfreadas. Suas bocarras e estruturas abomináveis anseiam por alcançar cada vez mais alto, em direção aos pés pendurados de centenas de traidores empalados mantidos vivos pelos poderes de correntes mágicas penduradas em um teto de vidro. Seus lamentosos gemidos são como música para as vinhas e trepadeiras, que se alimentam de seu sangue pingando e de sua bile derramada. Quando uma planta carnívora atinge a vítima, sua sentença é declarada cumprida, e esta escapa para o abraço aromático de uma morte vegetal.